Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de evento do UDG e Connect, nosso evento que se iniciou ontem, vai até amanhã, 2 eventos por noite, 2 palestras por noite, trazendo informações de mercado para vocês. Eu sou o Fabrício Perim, eu sou sócio da UDG Investimentos. A UDG Investimentos, para quem não conhece, nós somos um escritório vinculado à XP desde 2009, temos a nossa matriz em Poços de Caldas e hoje filiais nas principais cidades do sul de Minas, Passos, Pouso Alegre, Lavras, Varginha. Iniciamos a nossa operação também esse ano em São Paulo. E hoje, dando sequência ao nosso evento, nada mais, nada menos que Henrique Breda. Breda, um grande prazer poder contar com você no evento. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já passo a palavra para você, para que você se apresente para todo mundo que está participando. Boa noite, Fabrício, o time todo aí da UDG e todos que estiverem nos assistindo, é um prazer falar com vocês. Eu sou sócio gestor aqui da Alaska, uma gestora que, considerando a configuração atual, está desse mesmo jeito desde 2015, né? A gente está indo para o 6º ano, mas ela vem de 2 gestoras que já existiam já desde 2010, então são times que separadamente de 2010 até 2015 estavam juntos e depois a gente juntou, então é um time que está com uma certa sintonia já que vai bater mais de uma década, então isso dá bastante confiança e estabilidade para a gente trabalhar e tal. E é uma gestora que está 100% focada em investimento em ações, em empresas, majoritariamente no Brasil, mas tem produtos que podem investir fora do Brasil, mas esses que podem estão totalmente investidos no Brasil, porque é aqui que a gente acha que tem oportunidade, ativo bom e barato aqui para se aproveitar dessa retomada cíclica, longa, na recuperação do lucro das empresas aqui no Brasil, que foi tão machucado aí nos últimos 10, 12 anos. Então, assim como o estrago, quando ele acontece, ele dura muitos anos, né? É um ciclo negativo, cíclico e duradouro. Num determinado momento, isso vira para o lado positivo, então você começa a ter recuperação cíclicas em resultados, em preços, em performance das empresas. E a gente acha que isso, a partir de 2016, começou a virar, teve uma baita de uma interrupção de um cisne negro em 2020, mas foi um soluço grande, forte, mas que não reverteu a tendência. A tendência é de recuperação e a gente está começando a ver de forma muito clara nos resultados. Então a gente tem essa ideia, muitas pessoas duvidam, mas está ficando muito palpável e acho que é só o começo de uma recuperada que eu acho que vai ser muito boa. Legal, Breda. Só lembrando, pessoal que está participando, o evento é aberto à pergunta, então quem quiser perguntar algo direcionado para o Breda, fiquem à vontade, coloquem aqui no chat que a equipe da UDG Investimentos vai me passando aqui as perguntas para a gente direcionar para o Henrique ao final do nosso evento. Breda, até entrando já nessa questão que você colocou de perspectivas, queria abordar um pouquinho de cenário atual, né? Nós, como você disse, nos últimos anos, se a gente pensa lá em 2015, com uma Selic de 14,25, era muito fácil ser rentista no Brasil, né? Qualquer investimento ruim de renda fixa trazia mais de 1% ao mês. E a partir do momento que nós tivemos uma queda drástica por vários motivos, não só a questão de inflação mais controlada nos últimos anos, mas como você colocou, né, a pandemia aí no meio do caminho, a necessidade do Banco Central buscar estimular a economia com taxa de juros básica, fez com que o investidor buscasse formas alternativas de investimento para buscar melhores retornos. E a gente viu um número acelerado, muito exponencial, de investidores entrando na Bolsa de Valores. Acredito também, né, Breda, que muito em função de facilidade de informações hoje, é muita research, é muita corretora, é muita análise, é muito youtuber, enfim. E isso, de certa forma, foi democratizando a informação. Mas, enfim, Breda, com essa questão que nós temos hoje, que é um cenário de alta de juros, Selic em 4,25, 4,5, né? 4,25, exato. E a perspectiva do último Boletim Focus já de Selic a 6,5 ao final do ano. Essa alta de juros no curto prazo, Breda,
pode impactar a alta da Bolsa de Valores nesse curtíssimo prazo, médio prazo no Brasil, ou vocês acreditam que isso não vai ser um fator relevante para a alta da Bolsa? Não, não vai ser assim. A taxa de juros no Brasil, a função dela tem mudado ao longo do tempo, assim como já mudou fora do Brasil também. Então, por que o Brasil subia juros no passado? Por que o nosso juros bateu 40% na época do Armínio Fraga? Ou por que chegou a bater 25% em 2002? Aquilo ali era juros para segurar capital, né? Era para segurar a mega desvalorização do real, a mega fuga de capital, a perda de reservas. Era um negócio, coisa de país bem pobre, né? Tudo estragado. Você aumenta juros para ver se segura um pouco o investidor estrangeiro na base dos juros e do rentismo mesmo. Quando o país começa a endereçar os seus problemas, os juros estruturalmente começam a baixar, porque pode, né, você não precisa manter naqueles 20 e poucos por cento de 2001, 2002, começa a baixar para patamares onde a lógica começa a inverter, começa a ser uma lógica de país um pouquinho mais sério, que é subir juros quando a economia está bem e baixar juros quando a economia está mal. Quando a economia está bem, o crescimento vem forte, pressão inflacionária, e você aumenta um pouco os juros para segurar o ímpeto inflacionário da economia, como qualquer outro país desenvolvido no mundo. A gente está nessa. Então, por que a gente baixou os juros para caramba aí de quase 14,25 para ao redor de 6 no primeiro momento ali em 2019? Por que a gente teve essa queda? Porque o país pôde sair daquele cenário de catástrofe, de IPCA fortíssimo, porque teve choque de energia, porque teve aquelas medidas desastrosas da Dilma ali em 2010, 2011, 2012, tomando usina de algumas empresas, né, de algumas geradoras de energia elétrica. Então, bagunçou preços administrados. A Petrobras subsidiava a gasolina, ficou segurando o preço da gasolina, depois teve que soltar tudo de uma vez. Então, aquela bagunça gerou uma inflação de 10% no IPCA e uma desconfiança muito grande com o Brasil. O juros saltou para 14,25. A Selic, porque o juros futuro estava bem maior, chegou a bater mais de 17. No momento em que teve o impeachment, na primeira reunião do Temer, eu lembro bem, só no discurso mais sério e de uma pauta de reformas mais decente, passou a ser mais viável você poder cortar juros, não precisa daquele juros extorsivo para segurar o investidor. Então a gente começou a ceder os juros, ficou no patamar de 6, mais ou menos, e a deflação no mundo começou a contaminar o Brasil. A queda de preços no mundo tem impacto no Brasil. Dizem que, né, eu acredito, parece que é isso mesmo, deflação no mundo que está querendo parar de sair, né? Essa deflação ela tem uma causa tecnológica, né? Então, o avanço da tecnologia no mundo, as fintechs, as empresas oferecendo produtos melhores e mais baratos, você faz uma pressão baixista nos preços. O Brasil importou isso aqui, então a gente teve uma componente deflacionária que baixou o nosso PCA, não que levou para o negativo, mas ele colocou um banho de água fria na nossa inflação, que normalmente é um pouco mais alta que o resto do mundo. Então, com essa inflação super controlada no Brasil, e um crescimento fraco, ele teve um PIB em 2017, 18, 19, de 1% cada um dos anos, ou seja, a economia ainda fraquejando, tendo dificuldades para recuperar o PIB perdido de 2015 e 2016, 3,5% cada um. Ali se viu a oportunidade do Banco Central levar os juros para patamares que a gente nunca teve. Está tendo deflação no mundo, a inflação está controlada para caramba aqui, e o PIB não anda, vamos começar a baixar os juros. Um dos efeitos colaterais disso, mas sabido e desejável, num certo patamar, é a desvalorização da nossa moeda. Se você baixa os juros, ela fica menos interessante, o real fica mais barato, o dólar sobe, a exportação fica mais
pujante, e isso puxa o crescimento econômico. Então, aí a gente estava num patamar, né, indo para 5, 4, aí você teve o Covid. Aí o Covid terminou de enterrar a taxa de juros, a gente foi para os 2, acho que bateu, ficou em 2 a mínima, né? Não foi nem 2,25. Foi 2. Mas todos os relatórios do Banco Central, mesmo no momento em que a gente estava nos 2, indicavam que a taxa neutra no Brasil, ou para onde a gente deveria voltar, é ao redor de 6. A única coisa que aconteceu, de alguns meses para cá, que o 6 virou 6,5. Tanto faz, não muda nada. Por que a gente está voltando a subir os juros? Porque a economia está voltando a subir, está voltando a melhorar. Então, é o padrão, é o jeitão padrão do mundo. A economia esquenta, taxa de juros sobe. A economia esfria, taxa de juros cai. Então, por que a taxa de juros está subindo? Isso é importante. Lá na década de 90, subia porque o Brasil tinha risco de quebrar. Era coisa de outro mundo. Por que a taxa de juros hoje sobe? Porque a economia está indo muito bem. Bom, a economia está indo muito bem, as empresas estão inseridas num contexto econômico, onde os consumidores estão comprando, estão pagando, estão gastando, né, as empresas estão contratando, dá para ver o CAGED todo mês, está surpreendendo. Então, assim, os juros hoje, ele simplesmente é um indicador da saúde econômica do país. Quanto mais ele sobe, mais saúde a economia está tendo. Quanto mais ele cai, pior é o estado clínico da economia brasileira. A gente só tem 2 problemas que tem que monitorar que, a princípio, assim, na minha opinião, não está assim, no campo de atenção, né? Que é o seguinte, que é quando os juros vai para patamares negativos, ou seja, você está tendo uma deflação no país, e isso deixa todo o sistema financeiro desfuncional, não é o caso, mas é algo meio do Japão, o Japão enfrenta problemas desse tipo. E o outro extremo também é complicado, a inflação descontrolada, a inflação argentina, a inflação Venezuela, e os juros vai para 30%, 40%, não significa que quanto mais sobe, melhor. Essa lógica de subir é bom e diminuir é ruim, é num intervalo civilizado. Intervalo civilizado é qualquer coisa entre 1, 2 até 7, 8. Aí, então, nesses patamares, nesse range, vamos dizer, cortou juros é porque a economia está mal, está subindo é porque está bem. Então, está subindo porque está bem. E eu acho que vai para esse 6,5 mesmo. E, assim, pensando como empresário, vai mudar o que na vida da Klabin, né? Vai continuar cortando eucalipto, fazendo papel, embalagem, exportando e vendendo aqui para a Tetra Pak, né? O que vai mudar na vida da Localiza? Lá fechando os contratos de aluguel de veículo, vendendo seminovo, comprando veículo, né, das montadoras, o 4, 6,25 não muda nada. Agora, se fosse menos 2 ou 40, aí muda. Então, essa é a minha opinião sobre os juros. Então, assim, nesses patamares, essas ordens de grandeza aqui, irrelevante. Legal, Breda. E vocês têm um target de Bovespa para final de 2021 que vocês acreditam que a Bolsa possa chegar? É muito difícil falar isso porque, assim, se você olhar o Ibovespa, tem 70 empresas. Eu tenho que acertar mais ou menos para onde vai 70 ações diferentes para o final do ano. Eu não acerto nenhuma. Como é que eu vou acertar 70? Eu tenho que pegar 70, tenho que pegar um monte de empresas que a gente não tem muita proximidade, tipo Marfrig ou Engie, empresas boas, mas que estão lá no índice. Eu tenho que ter uma projeção do que vai acontecer com a ação para depois calcular qual que vai ser o Ibovespa. Então, não dá, não tenho a menor ideia. O que a gente sabe é das empresas que a gente tem e algumas que estão no radar para a gente comprar, talvez, elas estão em patamares muito depreciados versus a performance operacional dela. Então, assim, eu não me iria ficar surpreso se elas andassem na média 50%, 80%. De onde que vem isso, mais ou menos? Só para você ter uma ideia. Se você pegar o múltiplo da Vale hoje, está 2,9 vezes EBITDA.
2,9 vezes EBITDA. O EV dela está 2,9 vezes o EBITDA. O EV dela está muito parecido com o market cap, porque a dívida líquida é perto de zero. Sim. Então, qual que é um múltiplo normal da Vale? 6, 7 vezes. Sim, tranquilo. Uhum. Então, assim, para ela estar a 6 vezes, ela tem que mais do que dobrar. 2,8, se dobrar ainda dá 5,6, não vai para 6. Se você olha a Petrobras, ela está 3 alguma coisa, não está nem 4. Eu já vi ela por muitos anos seguidos perto de 12. O EV dela daria para mais do que duplicar. Só que o EV dela duplicar é o market cap mais do que triplicar, porque ela tem dívida líquida forte. Então a gente vê nas empresas a possibilidade de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, baseando-se em múltiplos históricos. Eu não tô querendo entrar em nenhuma sofisticação de análise aqui. Dá para ver por outra abordagem também, você vai chegar em conclusões parecidas. Então, quando você vê Petro, Vale, outros nomes grandes, nomes que a gente não tem, mas são importantes no Ibovespa, por exemplo, o Itaú, vou ver aqui, ó. O Itaú, ele está, deixa eu ver quantas vezes EBITDA, quantas vezes lucro. O Itaú, para ano que vem, está apontando 11 vezes lucro. Daria para o Itaú ser 15 vezes lucro? Daria, muitas vezes já foi. Então você vê bancões, dá para subir, Petro e Vale dá para subir para caramba. Bancões, Petro e Vale já tem uns 60% de Ibovespa, talvez, né? Sim. Então, assim, isso já começa a dar uma pista de que tem muita gordura no Ibovespa. O problema das pessoas é aquelas que se apegam aos 129 mil pontos. E o que isso significa? Nada. Os 129 mil pontos de hoje não se compara com os 120 mil pontos pré-crise. Hoje, o lucro das empresas para os próximos meses é maior do que o lucro das empresas projetado para os próximos meses daquele período em que a bolsa estava 120 mil pontos no final de 2019. O minério era $100, hoje está 200, né? O petróleo também subiu, a celulose quase dobrou. E como é que você vai comparar essa pontuação com aquela? Já mudou o lucro líquido das companhias que compõem o Bovespa? Então, pontuação, nem adianta perder muito tempo. Se você acertar, é um relógio quebrado que cravou o horário. Melhor nem gastar tempo. Legal, Breda. Esse ponto que você colocou, né, dessa ancoragem, né, muitas vezes o investidor está ancorado a algum indicador, algum índice, enfim. E muitas vezes o investidor ele está buscando também pelos famosos setores descontados, né? E já vi várias entrevistas do pessoal aí da Alaska, inclusive entrevistas suas, que vocês dizem que esqueça setores. Pode ser que dentro de um setor específico tenha empresas que não façam sentido. Então, a gente teve, Breda, ali no final de março, né, início de abril, o boom das commodities na Bolsa. Na primeira semana de junho, a Bolsa renovando índices históricos de alta em função de um PIB maior do que era projetado pelo mercado. E a gente teve ali várias ações que deram uma esticada considerável. Mas então a questão eu não quero que a gente aborde de fato essa questão de setores, mas o que você acha que são segmentos da economia, que seja, que você entende que ainda tem perspectiva de crescimento no Brasil e cabe um olhar mais atento do investidor para esse tipo de posicionamento? Olha, assim, quando a gente vai falar de setor, tem setores que você não consegue nem identificar direito, né? Então, por exemplo, a Ultrapar, qual que é o setor dela? Difícil, né? Tem lá Oxiteno, tem distribuição de combustível, você tem ultracargo. Se você pegar, qual que é o setor da Cosan? O setor da Cosan é complicado, né? Porque a Cesan 3, o EBITDA dela vem de distribuição de gás, que é a Compasa, antiga Comgás. Ela tem um stake importante na Rumo, transporte ferroviário. Ela tem distribuição de combustível por conta da Raízen, que também tem moagem de cana. Qual que é o setor da Cosan, né? Então, assim, quando você vai vendo as empresas, é difícil você querer colocar elas todas no mesmo saco, assim. Mas tem alguns que você até consegue. Setor bancário, por exemplo, né, o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, você até consegue.
você vê um pouco de similaridades neles, né? Talvez um setor, aí é uma grande coincidência, na verdade, sua pergunta, talvez um setor que ele é ao mesmo tempo homogêneo, e eu acho que tem possibilidade de crescimento, porque o pessoal está meio broxado com o setor, acho que é shopping. Porque se você olhar assim, Guatemi, Aliança Sonae e a Multiplan, eles são um pouco parecidos. São shoppings grandes, super bem tocados, eles são carros-chefes das cidades onde eles estão, idades até meio parecidas. E então, assim, não são muito. Um shopping, não é? A lógica não muda muito de um shopping para o outro. Então, é um lugar físico, bonito, bacana, com lojas pagando aluguel. Então, o modelo de negócio não muda muito. E eles são ficaram um pouco pato feio, né? Por conta do Covid, as pessoas não foram, loja física é complicado, teve competição com o e-commerce, perderam vendas. Só que é o seguinte, a gente tem que ter aquela primeira conclusão, né? Geralmente a gente tem a primeira conclusão, a mais rápida, e geralmente é errada, e a segunda ou terceira começa a funcionar. Então a primeira conclusão é se shopping perdeu, não vai ter fluxo, quem ganhou é o e-commerce. A segunda conclusão é a seguinte, não, peraí, tá ruim para o setor, de fato, as pessoas circularam bem menos, portanto, várias iniciativas de abertura de shoppings que deviam estar engavetadas por aí no Brasil todo foram abortadas. O cara não é louco de querer colocar 300 milhões num shopping em Piracicaba ou em Poços de Caldas, o cara tá apavorado com esse negócio de possibilidade de terceira onda, de Covid, lockdown, o cara acabou. Então, você ter projetos de novas adições de shopping deve estar assim a zero. Fora que os shoppings listados, somando todos eles, eles devem ter uns 50 shoppings, somando tudo, né? Cada um tem 15, outro tem 10, outro tem 12 e tal. Só que o Brasil tem perto de 500 shoppings. Então, os listados, os super bem tocados, é da ordem de 50, 60. Né? Estou pegando o topo da pirâmide. Você tem 450 aí que alguns devem estar as moscas, né? Eu não conseguiu nem pagar a conta de luz da escada rolante. Então, assim, o setor de shopping, ele deve estar encolhendo e se concentrando na mão dos líderes. E não dá para imaginar o Brasil sem shopping. Aqui não é igual Londres, onde o cara acha super bonito andar na rua e fazer, né, compra nas ruas, né, ou comparar com Miami, né, o cara comprar naquelas mega lojas lá, naquelas avenidas bonitas. Aqui não, o shopping é uma solução urbana, ele é uma solução urbana, porque é seguro, é limpo, tá tudo organizado, o clima está resolvido, ar-condicionado, não é aquela quentura na rua. Então, é uma solução de longo prazo que está machucada pelo curto prazo, não tem nenhum assunto sexy para os shoppings hoje, mas estruturalmente o aumento de oferta deve ter jogado para baixo qualquer pretensão. Então, quem tem shopping hoje em dia vai surfar aí um período de escassez diária para lojista que quiser expandir, e naturalmente você vê a Renner está expandindo, então eu acho que é um setor legal de olhar. Mas eu acho que assim, talvez um dos únicos setores que você consegue chamar esse é um setor mesmo, porque existe uma certa homogeneidade. Vou dar um exemplo. Qual o perigo do setor? A gente fala assim, setor de vestuário, né? Lojas de roupas. Olha só como o negócio é totalmente heterogêneo. No meio da crise, você viu, assim, com seus olhos, vários lojistas que quebraram e tapumes em shoppings. Pô, esse cara não aguentou, esse que quebrou, concordata, sei lá. Nesse exato momento, paralelamente, você tinha uma Renner fazendo oferta na bolsa e pegando 1 bilhão aí, colocando no caixa. Para reforçar o caixa, adiantar dinheiro para fornecedor, salvar fornecedores que iriam quebrar e conseguir avançar no meio da crise. Agora, como é que você chama de setor um apanhado de empresas que umas estão morrendo e outras levantando dinheiro no mercado? Cadê a homogeneidade? Como que elas reagem igualmente a um mesmo estímulo econômico? Não existe, umas quebrando e outras indo para frente. Por isso que aqui, reiteradas vezes, a gente já falou em apresentações, a nossa análise
é sempre companhia por companhia, ou usando a linguagem que a gente mais gosta, que é firma por firma. Não adianta olhar setor, porque você vai se acabar se enganando. Legal, Breda. Breda, um detalhe, né, sobre essas questões de se posicionar na bolsa é que, claro, no meio do caminho existem altos e baixos que são naturais de qualquer renda variável no mundo todo. Tem uma autora que você recomenda muito, né, que é a Ayn Rand, e ela tem uma frase muito icônica que eu gosto muito também, que diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. E a minha É. pergunta em cima disso é: no meio desse caminho entre você se posicionar em uma empresa e aguardar essa valorização para que você de fato tenha o seu lucro ali desse posicionamento, tem ruído no meio do caminho. Como que o investidor poderia entender o que é ruído, o que é realidade, para que ele não se comprometa no meio do caminho e tome decisões erradas? Conhecimento. Então, conhecimento. Se alguém, e a gente já passou por isso, né? Alguém chega assim no meio da crise e fala, o Alasca vai quebrar, né? Igual falaram no meio da crise. E eu tô aqui dentro, tô vendo, né? E no meio da crise teve um cliente que aportou 1 bi, Nossa. no meio da crise, 1 bi. O que você faz? Se eu pudesse comprar ações Alasca 3 no mercado, o que eu ia fazer com aquele rumor? Ação caindo 30% no dia. Eu ia comprar tudo que eu posso. Uhum. Então, o que faz você não cair na cilada do ruído é conhecimento, né? Quem cai na onda do boato é porque não sabe de fato o que está acontecendo. Agora, os ruídos e a oscilação, as pessoas têm que levantar a mão para o céu para agradecer. Porque se não fossem os ruídos, como é que você ia conseguir comprar uma coisa boa, barata? Não ia ter como. Então, se a UDG fosse listada em bolsa, você ia ver um zigue-zague enorme. O problema é que muitas pessoas acham que é o rabo que abana o cachorro. Não é, aquilo lá, o cachorro tá paradinho e a ação tá fazendo assim, é só o rabo, não é nada. Então não se preocupa com isso. Agora, se por alguma razão é, aquela queda estiver expressiva e estiver dando uma chance de você comprar mais fatias patrimoniais num mega descontão, por que você não vai fazer, né? Então, para a gente, a ação ela é apenas uma porta. É uma porta. Você escolhe. Ou você entra por ela, ou você sai por ela. Está na sua mão. O mercado é uma via de mão dupla, você escolhe. Ó, YouTube 4, 31,80, para comprar ou para vender. Né? Você tem, acho que não sei o que é fazer, então não faz nada. Então eu tenho lá, por exemplo, o Vale, né, R$ 100, para comprar ou para vender? Acho que é para comprar, a gente tem. Uhum. E a Vale, amanhã, caiu para 90. Que beleza. Se a 100 era bom, a 90 a gente enche o carro. Então, assim, porque a Vale é a Vale, tá lá mandando minério para a China. Sim. O preço caiu porque, sei lá, alguém precisou zerar, alguém mandou vender, chinês jogou a ação para baixo, sei lá, o problema é deles. A gente olha a ação e toma proveito disso. A premissa é o seguinte: a gente compra alguma coisa que a gente julga barato. O que quer dizer isso? Compra abaixo do valor justo. Com a esperança de quê? Esperança de nada. A empresa gera caixa, vai pagar dividendo. A gente acha que se pagar dividendo, a relação dividendo versus o que a gente está pagando é muito boa. A gente vai pegar esse dinheiro e comprar mais ações. Não tem esperança. Sim. Se em algum momento isso for muito para frente, muito para cima, te sai. Não tem prazo, né? A gente reage. Só que, por experiência, a gente sabe que uma empresa ela não fica muito tempo desvalorizada. Normalmente, em algum tempo, 5, 6 anos, 3 anos, ou 1 mês, dependendo, já teve casos, a ação converge para o que seria o valor justo e até passa do ponto. Assim como uma empresa ela não fica muito tempo cara. Se tem alguma coisa que você gosta, uma empresa que você gosta, acha os donos bons, acha a cultura cooperativa top, mas você fala, putz, mas nesse preço não vale a pena pagar. Espera, espera, não vai ficar eternamente caro. Uma hora cai na rede, é peixe, você compra e pronto. Brenda, sobre essa avaliação, né, que você colocou, especificamente
Tem algo com mais ênfase que vocês olham na Alaska em relação à avaliação de empresas para tomar decisão de posicionamento? Sim, tem algo que é disparado, assim, ele é determinante para todo o resto. É quem? A pergunta que a gente faz é quem? Quem são as pessoas que estão ali na empresa? Quem é o dono, quem é o presidente, quem é o diretor financeiro, quem são os conselheiros. Caso esse presidente peça demissão, quem será o próximo presidente? Tem programa de sucessão feito, né? As pessoas são formadas dentro de casa. A pergunta é quem? Todo o resto, lucro líquido, dividendo, possibilidade de crescimento, inovação, investimento em tecnologia, tudo depende do quem. Então, assim, as pessoas analisam o subproduto do quem. Então, a pessoa vai olhar o lucro líquido, tal, tal, tal. Mas, olha, o lucro líquido de hoje, se você parar para pensar, ele é fruto de decisões tomadas anos atrás, 5, 6 anos, 4 anos atrás. O lucro líquido de hoje é consequência de decisões executivas de anos atrás. Se você investe hoje, você não vai embolsar o lucro líquido do que ela teve em 2004. Você vai embolsar o que a empresa vai gerar de lucro, de caixa, nos próximos anos. O que ela vai gerar nos próximos anos não depende do lucro que ela está tendo agora, depende das tomadas de decisões que a empresa está tomando hoje ou nos anos anteriores. Então, Magazine Luiza, eu falo do Magazine porque é muito evidente, é muito ficar claro para as pessoas entenderem. Se a gente fosse investir no Magazine Luiza por causa daquele lucro de 2015, não dava, não tinha lucro. Então, o que a gente estava fazendo ali, a gente estava comprando aquele time. Luísa Trajano, Fred Trajano, Fabrício Garcia, André Fatala, tudo aquela turma. Obviamente, depois de muita conversa, e tentar entender os planos para o futuro. Eles imaginam alguma coisa, a gente acata alguma coisa, coloca um desconto ali, porque a gente sabe que pode ter problemas no meio do caminho, e se mesmo com a sua pincelada de conservadorismo for muito bom, o futuro que você imagina, mas é incerto, comparado com o preço que você está pagando, aí a gente compra. Então, o principal indicador não é price to book, PI, preço lucro, EV, EBITDA, ROI, que nada disso. É gente. Se não tiver gente boa, é difícil investir, viu? Bem difícil. E Breda, inclusive sobre Magazine, né? Eu acho que você não aguenta mais responder sobre Magazine Luiza, Não, não né? tem problema, eu gosto muito deles. Mas eu vou entrar em uma pergunta um pouco diferente para entender uma questão específica sobre Magazine, que foi a seguinte: quando vocês começaram a investir em Magazine, a empresa valia algo em torno de 400 milhões de reais. E a empresa chegou a valer 180 milhões de reais e foi quando vocês colocaram mais dinheiro, colocaram mais recursos, se posicionaram de forma mais expressiva. E até a última avaliação que eu vi aqui no mercado, o Magazine estava com uma avaliação aqui de mercado em torno de 180 bilhões de reais. Além dessa questão de time, Breda, que vocês compraram de Magalu, teve algum outro aspecto que chamou a atenção, que fizesse vocês se posicionarem da forma com que foi? Assim, o que chamou atenção na época foi a magnitude mesmo, assim, a gente começou a investir, é correto, perto de 400 milhões a empresa valia. Para variar, né, a Alaska tem uma sina, é bom deixar o pessoal avisado, quando a gente entra numa ação, a primeira coisa que acontece é ela dividir por dois, porque a gente entra numa ação porque ela está numa descendente, né, está caindo, né, então a Magazine Luiza estava caindo 80%, desde o IPO da 2011. Foi a gente começar a encostar a mão, ela caiu mais 50%, né? Mas tudo bem, é assim. Você não vai acertar, você identifica o valuation, mas não é porque você comprou que parou de cair. Você não é o ungido por Deus que de repente, ó, eu encostei na ação, agora parou de cair só porque eu comprei. Se aconteceu, é sorte. Então, a gente se aproxima de uma empresa para comprar quando existe um baita de um mau humor e de uma nuvem pesada em cima da companhia que a gente acha que é passageira, mas não é porque a gente comprou que passa, demora um Sim. pouco. Então, quando a gente comprou, chamou atenção o valuation. O valuation era muito barato, a empresa faturava 4 ou 5 bi,
acho que um pouco mais, já esqueci, qualquer coisa entre 5 e 9 bi. A empresa valia 400 milhões, então uma empresa de 60 anos valendo 400 milhões, e ela tinha acabado de receber um cheque à vista da seguradora do BNP Paribas, de 300 milhões de reais. E por que era esse cheque? É para essa seguradora poder vender garantia estendida de aspirador e micro-ondas e TV. Ó, sabe aquele negocinho que você compra na Magalu ou quando ia na loja? Ah, você quer a garantia de mais um ano? É mais 112 reais. Esse negocinho, ou seja, o cara poder explorar garantia estendida, colocar um quiosquezinho por 10 anos, vale 300 milhões de reais e a companhia inteira só 400 ou só 180, isso aí era muito explícito para a gente. Era algo assim, não, vamos comprar. E quando caiu, a gente comprou 12% da companhia, 12% da empresa, dá para você imaginar o quanto que vale hoje. Ou seja, a gente vendeu pra caramba no meio do caminho. Só que é o seguinte, os resultados excepcionais que foram acontecendo depois, a gente foi descobrindo junto com a companhia. Acho que nem eles imaginavam que iria tão bem. Eu acho que assim, pelo menos para mim, o que eu trago mais de lição para mim é o seguinte: não foi o fato de ter comprado o Magazine Luiza barato, porque isso muita gente teria condições também. Uhum. O mais difícil foi segurar o rabo do foguete mesmo. Foi não ter segurado, ela dobrou, você ganhou 500%, e aí 1000%, e você fala, não, mas vai mais. Isso é muito difícil, Sim. porque a coisa mais gostosa do investidor iniciante é pôr no bolso. Comprei por 100, ganhei 50%, coloquei no bolso. Aí depois multiplica por 30. Dá 3.000% depois que você ganhou só os primeiros 50. Então, identificar que isso iria continuar, para a gente foi o mais difícil. Só foi possível porque a gente estava muito perto da companhia. Assim, era reuniões mais frequentes do que uma vez por mês. Por 4, 5 anos, o tempo todo com eles. Então, se não fizer isso, você não acompanha. Breda, a gente tem um pouco mais de 20 minutos e está chegando muita pergunta interessante, então eu já vou Vamos lá. direcionando aqui para as perguntas do chat. O Vinícius está perguntando o seguinte: ele está, na verdade, dizendo que ele viu uma entrevista sua há alguns meses atrás, onde você pensou em posicionar em M. Dias Branco. Ainda está no radar do Alasca? Tá no radar. A gente fica pensando por 6 anos, assim, às vezes, viu? E acaba não dando em nada. Então, esse pensar nosso é fazer conta, visitar, conversar com o pessoal, tentar entender melhor quais são os riscos, como é que é a capacidade de repassar preço, né? Como é que foi? Tá subindo o preço de commodity, o preço do trigo, repassou preço, né? As bolachas, as massas, não conseguiu, e quanto que não conseguiu? Então, assim, a gente precisa de muita interação para ir calibrando a nossa modelagem aqui, para daí você poder dizer, humildemente, que entendeu um pouco de como a empresa faz dinheiro, como que essa empresa fabrica dinheiro. Porque a gente tem que imaginar assim, toda empresa é uma fábrica de dinheiro, entra insumos de um lado, sai dinheiro do outro. Como que é essa fábrica de fazer dinheiro? Muitas pessoas investem sem saber como que a empresa faz dinheiro. Esse foi o problema do IRB. Um monte de gente comprou e não sabia como o IRB ganhava dinheiro. Aí quando vai descobrir tudo, não sabia, não pode, né? Então, mesmo você mapeando tudo isso das empresas, ainda é super difícil, né? Então, em resumo, tá no radar, não investimos ainda. Legal. Uma outra pergunta que chega para nós, Breda, é do Anilton. Ele fala o seguinte: Breda, nós sabemos que o mercado é feito de ciclos de altas e baixas. Como você pode orientar os clientes sobre o que fazer com os fundos de investimento em cada um dos cenários? Se você puder comentar sobre o gráfico que o Daniel Kahneman mostrou no livro Rápido e Devagar sobre o comportamento do investidor. Assim, eu não vou lembrar exatamente, mas dá para imaginar que assim, o comportamento do investidor típico é o seguinte: ele compra quando está bem caro e ele vende quando está bem barato. Por quê? Porque
O investidor típico, ele não sabe olhar para o para-brisa, ele só olha para o retrovisor. Ele gosta de comprar aquilo que subiu, porque ele acha que continuará subindo. E ele gosta de sair ou vender daquilo que caiu, porque ele acha que continuará caindo. Então ele olha o gráfico para trás e espelha para frente. Não olha o ativo, não olha a fundo. O preço para ele é super determinante para falar tudo do que acontece na empresa. Mentira. Tudo que acontece na empresa está lá na empresa, está lá na nota explicativa, na conversa com o dono, na conversa com o CEO. A ação reflete a opinião dessa doideira toda aí que é o mercado financeiro, que tem de tudo. Não são só pessoas inteligentes e bem informadas que estão na bolsa, não. Tem bastante gente louca, viu? Tem gente que está na bolsa só para ter assunto para tocar ideia no bar, né? Então, assim, tem de tudo. Então, assim, os ciclos de bolsa, para fundos que precisam ficar sempre necessariamente alocados em bolsa, o máximo que você pode fazer, se você quiser tentar tirar algum proveito dos ciclos, é estar posicionado quando o ciclo está a favor e resgatar quando o ciclo está contra. Só que isso funciona para alguns fundos, né? Os fundos multimercados podem ficar comprado, vendido. No BDR a gente pode ir para fora, pode vender índice, pode comprar dólar, hoje estamos vendidos, mas pode comprar dólar, pode fazer um monte de proteção. Então, a maioria dos fundos que existem por aí, eles estão aptos a também tentar ganhar dinheiro no ciclo de baixa. Então, às vezes, tem fundo que é melhor para ganhar no ciclo de baixa do que no ciclo de alta. Então, assim, identificar o ciclo seria mais útil para os fundos long only travados que necessariamente precisam ficar comprados. Mas aí tem um problema. Você vai ter que ter a capacidade de identificar com precisão o ciclo, porque se você sai antes do fundo dar mais 100% de alta, ou você entra porque você acha que o ciclo vai virar e o fundo cai mais 30%, 40%, ou seja, não teve muita graça esse entrar e sair. Eu prefiro que a pessoa tenha uma seleção de bons ativos ali, bons fundos, bons gestores trabalhando para ela, dar uma misturada nos estilos, né? Porque tem gente que é bom no mercado de alta, tem gente que é mais no mercado de defesa, monta o seu time aí de alguns fundos e corre para o abraço, faz os aportes aí recorrentes com um planejamento de 20 anos, 30 anos, que eu acho que é melhor. O Peter Lynch tem uma frase importante sobre isso, que ele fala que mais dinheiro foi perdido tentando se fazer previsões de quedas e subidas de mercado do que de fato enfrentando as quedas de mercado. Então o entra e sai nos fundos em 2020, a gente já viu aí, conversa com meus amigos, colegas, gestores, a gente fica vendo as estatísticas, foi feio, viu? Muita gente diminuiu na hora errada ali em abril, maio, depois de ter aportado muito em janeiro, porque o Brasil achou que o Brasil ia voar, e aí resgatou na hora errada, agora não sabe se volta, ou seja, entrou numa avenida perigosa, que é aquela avenida de querer fazer muita movimentação. Acho que é melhor você selecionar aquilo que você acha que é bom e filosofia de Mocó, né, meu? Aguarde e confie, senão não dá. Senão é difícil. Boa, Breda. Ô, Breda, hoje até já colocaram aqui no chat a pergunta mais direcionada para mim, para que eu te fizesse nessa noite, sobre Cogna. Recentemente a Alaska aumentou a posição em Cogna e qual a expectativa que vocês têm para a ação para o curto, médio e longo prazo? Para o curto não tenho ideia, para médio a gente tem que acompanhar. Eu vi uma frase esses dias, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã, muito menos no longo prazo. Né? Então, o que a gente faz, e tanto foi para a Cogna como qualquer outra ação nossa, se a nossa ideia sobre o quanto a companhia vale, ela está estável, quanto mais a ação cai, mais a gente compra, quanto mais ela sobe, mais a gente tende a dar uma aliviada, porque se eu acho que a companhia vale X, a empresa está X sobre 2, eu vou ter um pouco. Se ela está valendo X sobre 4, eu vou ter bem mais, porque isso vai me dando mais gordura, mais
margem de segurança, né? O livro aí do Seth Klarman, né? Margin of Safety. Então, assim, o que a gente imagina para a Cogna é o que eles mesmos estão falando, que é a melhora da rentabilidade do negócio de faculdades próprias, desativando ou diminuindo matrículas aí nos cursos que não são rentáveis, nos presenciais não rentáveis, aumentando a base de alunos e a captação nos cursos à distância, que são rentáveis, concentrando em cursos presenciais que têm bastante rentabilidade, que têm uma boa rentabilidade, medicina, por exemplo, estão reduzindo a quantidade de campus, isso estão anunciando, então tinha campus que era deficitário, tudo isso porque a companhia ela se apropriou muito daquele momento de FIES, de Brasil com PIB muito forte, isso favorece as empresas de educação, então ela tinha uma base de ativos que era para aquele Brasil, para uma realidade com FIES, antes de ter Covid e com menos intensidade no uso de ensino à distância, então ela está se adaptando para essa realidade de Brasil. É uma companhia que está acelerando o crescimento da Vasta, que é sistema de ensino, que é Asset Light, na Platos também, mesma coisa. Ela se desfez de escolas físicas em troca de mais sistema de ensino para poder completar a prateleira de sistema de ensino, então pegou a Eleva, né, que era do grupo lá do Jorge Paulo Lema. Então, assim, é uma companhia que está tomando as atitudes dela, só que, assim, qual que é o ritmo de acontecimentos numa empresa de educação? Anual, né? São safras de aluno, matrículas. Para você desativar um curso não rentável, você não acaba com todo mundo hoje. Manda todo mundo embora. Manda esses alunos tudo embora. Não, você para de fazer vestibular, mas você vai carregar esse curso deficitário por uns 4 anos, até ir todo mundo embora. Então, assim, tem um caminho aí de alguns anos pela frente de, se eles entregarem o que estão prometendo, tem guidance, tem tudo, é um caminho aí de uns 4, 5 anos de melhoras de resultado. Conforme esses resultados forem melhorando, se forem melhorando, a gente acha que as ações vão refletindo, né? Pessoalmente, eu acho que 2020 foi tão duro, tão feio, com tanta notícia negativa, desde ordem macro, Covid e tal, até de ordem específica da Cogna, provisão, inadimplência, despesa extraordinária para fechar curso, encerrar contrato de campus, que eu acho bem difícil dele se repetir. Eu acho que tem grandes chances de o pior ter ficado para trás, assim. Então, isso já é uma coisa positiva. Perfeito, Breda. Chegou uma pergunta aqui do Jorge, bem interessante, que é a questão de como vocês enxergam a questão dos IPOs, né? A gente tem uma série de IPOs que já aconteceram, outros no radar para acontecer. Vocês têm um olhar especial para empresas que estão abrindo capital agora ou não tem esse foco na Lasco, ou independe se é IPO ou se é uma empresa que já está há mais tempo na bolsa? Assim, em condições normais de temperatura e pressão, a gente não olha IPO. Então, normalmente, não. Mas pode acontecer de ter um caso especial. Então, assim, olha, tem essa empresa, a gente conhece os donos, a gente conhece a família, a gente já conhece de onde vem, é uma empresa boa pra caramba, o cara não está conseguindo um preço muito bom de venda, talvez valha a pena a gente comprar no IPO. Pode acontecer. Nunca aconteceu, tá? Lasca. Então, assim, mas pode acontecer. O que acontece? No IPO, acumula-se muita expectativa, não? Qual que é a liturgia do IPO? O management, os donos, fazem um roadshow para apresentar a companhia. Eles apresentam não as coisas ruins, né? A companhia é muito ruim, é deficitária, é difícil, a gente perde muito funcionário, a gente perde dinheiro. Eles não vão falar isso, né? Então, o roadshow ele é uma peça de marketing importante, o que acaba excitando os investidores. Então, isso já infla um pouco o preço. Os bancos, eles são muito competentes em vender uma companhia. Então, assim,
aquele dia de noiva na empresa que é espetacular, a empresa fica linda, né? Então isso aguça mais o interesse dos investidores. É um preço que o dono aceitou vender. E normalmente o dono é o mais apaixonado pela própria empresa. Então, né, o cara sempre acha que a empresa dele vale uma fortuna, porque é dele. Então, se ele topou vender, é porque o preço agrada o vendedor mais enroscado para vender aquela ação. Então, assim, tudo joga a favor do preço estar mais caro do que deveria se já fosse listado em bolsa. Então, não é uma regra geral, não funciona para todas, mas existe essa tendência. Então, entre a gente gastar um minuto adicional do nosso tempo para analisar um pouco mais o minério de ferro, ou olhar uma nova empresa tech que vai ser listada, a gente vai olhar o minério de ferro. Perfeito, Breda. O Daniel está perguntando, Breda, depois da grande queda que o Alasca teve em 2020, se o fundo permanece com a mesma alavancagem ou se agora que ele usou a palavra, se vocês estão mais conservadores. Ele deve estar falando do BDR, né? Provavelmente sim. Imagina. Todos os fundos já recuperaram suas cotas máximas, né? E a queda foi igual do mercado, até um pouco menos. O BDR foi que caiu mais. O BDR ele chegou a bater quase 70% de queda. E posso resumir assim, o BDR ele foi um fundo que de 2012 a 2013 subiu 43%, depois ele caiu 53% até janeiro de 2016, depois ele subiu 900% de janeiro 16 a janeiro 20, caiu 70% e já da mínima acho que já subiu uns 150%, ainda falta um pouco para pagar a conta. Mas qual foi a mudança na verdade foi mudança de ativos, de estratégia não mudou não, mas a gente mudou ativos. A queda de 2020, ela foi muito acentuada, muito rápida, o que fez a gente desmontar a estratégia de juros e dólar combinada que a gente já carregava há quase 5 anos. Foi muito rentável para a gente em 2016, 17, 18, 19. Se a queda não fosse, se ela não tivesse sido tão rápida, ela pode ser intensa, não tem problema, mas se ela não tivesse sido tão rápida, talvez a gente tivesse continuado com as duas classes de ativos, juros e dólar. Qual que é a ideia nossa? Gostamos da Bolsa Brasileira em dólares, que a gente acha barato, muito mais o EWZ do que o IBOV, então para você se apropriar disso, você compra ações e vende dólar. Mas para você fazer isso, a gente iniciou esse final de 2015, para você fazer isso com a possibilidade de corte de juros, que era 14,25, a gente não sabia se ia acontecer ou não, mas caso acontecesse, um jeito de você proteger a provável desvalorização do dólar, caso ocorresse, era vender juros. Você vendia juros, o juros estava dando dinheiro para o fundo bastante, compensando a perda do dólar. Isso fazia a gente carregar esse combo que a gente gosta, mas quando chegou em 2020, os juros ele não compensou o prejuízo do dólar, ele somou ao prejuízo, ele perdeu com os dois juntos. No momento ali do calor, a gente tirou os juros, porque a única função dele era proteger o dólar, não estava acontecendo isso, a gente tirou os juros. Depois de um breve período de tempo, a gente tirou o dólar também, porque sem os juros, quanto que esse dólar pode se desvalorizar caso o Banco Central leve para 2? Não era 2, era 4. Sim. Caso ele leve os juros ainda mais para baixo, o dólar vai desvalorizar bem mais. A gente ficou fora dos dois. Quando os juros foi para 2% e o dólar disparou e a gente viu as contas correntes do Brasil virando para positivo, a gente voltou no dólar. Sem a necessidade de vender juros, porque eu vender juros já está no 2%. E aí, como abriu a possibilidade no nosso limite de risco de ter mais coisas, já que não tinha juros, a gente comprou opção de bolsa para 2022, lá em 2020, era uma opção longa de 2 anos, e é o que tem dado um dinheiro adicional para o fundo. Então, assim, saiu juros, entrou opção de bolsa, ficou um período sem dólar, mas logo depois já voltou o dólar vendido já. Então, essas foram as mudanças. Na verdade, o que fica para o futuro? Bom, primeiro que nossas simulações aqui, simulação de risco e tal, o evento 2020 ele passa a ser um evento possível, né? Então, você considera
nos testes de estresse que a gente provoca, principalmente no BDR, a gente imagina o seguinte: o que acontece com o fundo se a bolsa dividir por 2 em 2 semanas? A bolsa divide por 2, o dólar dispara 40% e o juros sobe 2%, 200 bases. Você simula isso. Se a sua carteira sofrer um choque desse tipo, você tem que rever os tamanhos ou combinar de uma outra forma. Ou não tem, né? Rever tamanho, ou não tem, ou combina de uma outra forma. Se você quer ter os ativos e quer passar por um choque desse, talvez você tenha que utilizar bem mais opções. Compra de opções, ao invés de ir nos futuros. Então, assim, eu espero que um cenário como aquele não se repita mais, porque aquele tipo de choque não pega mais a gente com a mesma classe de ativo montada da mesma forma que a gente estava. Legal, Breda. Nós temos mais 5 minutos, mas eu acredito que cabe a pergunta do Ernesto aqui, que ele te pergunta o que esperar do Alaska Black FIA. O objetivo ainda é IPCA mais 6% ao ano, conforme a gente tem aqui informação no site da XP, por exemplo? Na verdade, o benchmark, existe uma coisa que é hurdle e uma coisa que é benchmark. Benchmark é aquilo que você olha, aquele indicador que você olha e você quer bater, você quer ganhar, você quer ir melhor do que aquilo. Na prática dos gestores, benchmark é a média da indústria. Na verdade é isso. Não adianta você estar ganhando PCA e todos os fundos estão indo melhor que você. Não adianta. Mas, para fundos que trabalham com ações, o Ibovespa, o IBX no Brasil, ele é importante. Para fundo que tem um mandato muito amplo, para os multimercados, ou a gente se considera com um mandato super amplo no BDR, porque a gente já teve 70% do BDR no S&P. Então, o que o S&P tem a ver com o IPCA ou tem a ver com o IBOV? Nada, né? Mas o que o IPCA nos dá? O IPCA mais 6% é uma garantia de que o cotista só vai pagar performance se o fundo ganhar da inflação mais 6%. Então, a gente quer ter certeza de que o cara está tendo pelo menos um belo ganho real antes de pagar qualquer tipo de performance. Então, assim, o fundo, como teve uma queda muito grande em 2020, os cotistas ali, eles estão com bastante espaço para começar a pagar performance de novo. Então, esse benchmark que só vai para frente tem um certo benefício, né? Então, mas quem não gosta tem o Alaska Black institucional, que é IBOV, né? Então tem para todos os gostos. Mas essa é a ideia, de você necessariamente só existe performance em ganho real, né? E IPCA mais 6 parece que voltou a ficar interessante, né? Breda, infelizmente a gente não tem mais tempo, tem outras perguntas. A gente sempre diz aqui que quando a gente conversa com grandes nomes de mercado, não é entrevista, não é bate-papo, é uma aula que a gente tem. E o nosso CEO aqui, o Gilson, está nos acompanhando, está te mandando os parabéns pela entrevista, está te mandando os parabéns pelo seu trabalho no mercado. Obrigado. E esse nosso evento, Breda, ele hoje é online, claro, pelas situações que nós temos ainda de pandemia, mas nós fazemos o DG Connect presencial. Provavelmente será em março do ano que vem, onde até então está programado, em Poços de Caldas. E o Gilson está aqui estendendo esse convite para que você esteja com a gente pessoalmente em Poços de Caldas no ano que vem para poder enriquecer o evento. Eu digo aqui para você, né, que além dessa admiração profissional, a gente admira muito a sua postura nas redes sociais, né, de valores que você tem, que você coloca muito ali o que você pensa, isso é muito admirável. Então, mais uma vez, em nome da UDG Investimentos, te agradeço por ter aceito o nosso convite, foi dentro do que a gente imaginava, na verdade, né, dentro das perguntas que a gente imaginava, mas em relação a conteúdo, muito mais do que era previsto aqui. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Imagina, obrigado, Fabrício, um abraço para o time todo aí da UDG e espero que vocês aí continuem com um belo evento aí. Obrigado.
Obrigado, Breda. Pessoal que está aqui no link com a gente, não saiam do link. A gente continua daqui a pouquinho. São 3 minutos de intervalo. A gente tem daqui a pouquinho o Vitor Aracaki, que é Head of Sales da Morgan Stanley. A gente teve uma alteração de programação. Seria a Isabela Nunes, da JP Morgan, mas por questões de agenda, nós estamos trazendo o pessoal da Morgan Stanley. Então, continue com a gente. Um rápido break aqui e a gente já volta. Obrigado, Breda. Um grande abraço. Valeu.